O Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo será celebrado nesse domingo, dia 2 de abril. É um dia que foi criado pela Organização das Nações Unidas em 2007, data escolhida para levar informação à população e, com isso, reduzir a discriminação e o preconceito contra indivíduos que apresentam o transtorno do espectro autista. E para falar sobre o assunto, a gente conversa agora aqui no CNN Manhã com o Dr. Erasmo Casella, neurologista, chefe da unidade de neuropediatria do Instituto da Criança e professor livre-docente de neurologia da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Erasmo, bom dia, bem-vindo aqui à CNN. Hein? Bom dia, é um prazer estar com vocês. Estou aí para poder falar. Antes de mais nada, o que é o transtorno do espectro autista? Qual é a característica que indica que uma pessoa tem esse transtorno, doutor? O transtorno do espectro autista, ele engloba várias situações. Ele se caracteriza por uma dificuldade de interação da pessoa com os outros, tanto do ponto de vista verbal como não verbal. Ou seja, tem pessoas que não falam, são crianças pequenas que chegam no consultório não falando, mas tem algumas que até falam, e muitas falam também, mas elas têm uma dificuldade de interação não verbal, ou seja, a comunicação da pessoa não é boa. Em paralelo, eles têm outras características, como pode ter uma seletividade alimentar, eles podem ter, quando crianças pequenas, uma certa mania, vamos dizer, de enfileirar carrinhos, de ficar mexendo em rodinha, olhar para o ventilador, dificuldade para alguém aponta uma coisa à distância e eles não olham para onde você está apontando, eles olham para o dedo da criança. No fim, é como se tivesse uma dificuldade, uma falta de vontade de interagir com o outro. Existem casos que eles têm vontade de fazer essa interação, mas têm uma dificuldade e acabam não conseguindo. E, doutor, existem, não sei se o termo correto é esse, né, mas níveis de autismo? Assim, a última classificação de doenças do DSM, que é o DSM-5, que foi de maio de 2013, colocou 3 níveis. Uhum. O CID-11, que é uma outra classificação de doenças mentais, ele não colocou essa classificação, porque não é tão simples. O nível 1, 2 e 3 quer dizer de gravidade do quadro. O 1 é mais leve, o 2 é moderado e o 3 é mais grave. Pessoas no nível 1 podem estar vivendo com a gente, trabalhar como médico, engenheiro, advogado, juiz, radialista. Mas para você, quando vê uma criança no consultório no início, e você faz o diagnóstico, ou suspeita fortemente que ele tem o diagnóstico e vai começar todo o tratamento, os pais fazem essa pergunta: e qual o nível? O nível é em relação ao grau de dependência que a pessoa tem. O nível 1 seria uma pessoa mais independente, o médio, o nível 2 médio, o nível 3 muito dependente. Mas a criança sempre é muito dependente. Então, para você fazer a classificação quando faz o diagnóstico ou nos primeiros anos de vida, não é tão simples. Porque, volto a falar, as crianças são muito dependentes. Então, depois de 5, 6 anos, dá para você ter uma ideia melhor do qual o nível daquela pessoa, mas de início não dá para dizer. Como eu falei, esses adultos que trabalham com diagnóstico de transtorno do espectro autista, ou a gente abrevia como TEA, esses que estão vivendo no dia a dia, que existe uma porcentagem razoável, e muitos se diagnosticam até tardiamente, nível 1, eles têm um grau de dependência relativamente alto ou totalmente independente. Tá? Então, o nível existe, a classificação existe, mas não é o ideal você dar esse nível para uma criança pequena quando você faz o diagnóstico. E a senhora até mencionou que tem muitas pessoas que descobrem tardiamente, né? Então, essa questão do diagnóstico, né? Ele foi melhorando, doutor, ao longo desse período. A gente consegue, apesar de não determinar o nível, né? Mas pelo menos diagnosticar que essa criança já tem o transtorno do espectro autista? Assim, eu formei na USP em 1981
e fiz minha formação lá, estou lá até hoje. Na faculdade, na residência, na pós-graduação, eu nunca tive uma aula de transtorno do espectro autista. Hoje eu dou essa aula já há alguns anos para os alunos do 4º ano, tem tido muitos eventos, e a gente tem divulgado, todo um grupo de profissionais divulgaram, fomos aprendendo, e isso é no mundo todo, o diagnóstico foi sendo mais conhecido. Então, enquanto antes era um transtorno que até podia ser considerado raro, hoje é relativamente frequente. O CDC, que é um órgão americano de saúde, em relação à saúde, falou há alguns anos 1 para 44, agora tem um estudo avaliando pacientes de 8 anos de 1 para 36, a incidência, ou seja, aumentou muito, deixou de ser uma coisa tão rara. Por quê? Porque foi sendo divulgado, a gente foi aprendendo a fazer o diagnóstico e fomos conhecendo melhor a situação. Hoje em dia, muitos pais de pacientes, quando você faz o diagnóstico, eles falam, mas eu tinha tudo isso. E agora nós falamos, mas eu falo assim para eles, mas você olha bem nos meus olhos. Eles falam, eu olho nos olhos porque eu sei que é importante olhar no olho, mas para mim não é uma coisa legal. Eu fui treinando olhar nos olhos. Eles têm uma dificuldade, muitas vezes, com a linguagem não literal, com entender piadas, por exemplo. Fala, mas você ri quando eu falo alguma bobagem, assim, uma piadinha sem graça? Eu falei, eu rio porque eu vejo que minha esposa está rindo e eu rio também. Porque eu aprendi que é assim, porque se eu ficar num grupo e eu não der risada, fica esquisito. Então, tem pessoas adultas que foram se diagnosticando após o diagnóstico dos filhos, porque até tem um componente muito forte genético. Então, existem situações que a gente tenta explicar por que a gente está aumentando tanta incidência, mas, de modo geral, a grande maioria porque a situação foi sendo conhecida e foi sendo divulgada. Doutor, e o atendimento hoje, a gente tem isso de uma maneira ampla para a população? Por exemplo, tem no Serviço Público de Saúde ou é um tratamento que ainda é caro, ainda é restrito para algumas pessoas? Bom, primeiro, assim, o atendimento não é fácil, não tem tanto lugar que atende de modo adequado. Em termos de situação de universidade, a USP atende, tanto na psiquiatria quanto na pediatria. A Santa Casa tem um serviço de atendimento, a Unifesp tem, e isso para tentar fazer o diagnóstico. Tem nas prefeituras CAPs e tal, mas o grande problema não é só a avaliação diagnóstica, é o tratamento, que o tratamento é por uma avaliação, é um tipo de tratamento baseado no que a gente chama análise aplicada do comportamento. Os dois tipos que têm mais evidência científica, os nomes são ABA e Denver. Isso praticamente é quase impossível no serviço público conseguir esse tipo de tratamento que é o mais adequado. Mesmo em clínicas particulares, a maioria delas são lotadas com esse serviço. Ou seja, não é tão fácil e quando você consegue, relativamente não, é bem caro conseguir. Não existe e a gente está engateando ainda no oferecimento do serviço público para tratamento, porque um profissional que seja um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, por exemplo, um musicoterapeuta, que você fazer esses grupos já não é fácil, não tem tanta disponibilidade, ou quase não tem disponibilidade de serviço público. Tem a AMA, que é a Associação dos Amigos Autistas, que também oferece um bom tratamento, mas você consegue atender poucas pessoas, porque um indivíduo atende poucos. E então esse oferecimento para o público em geral é bem pobre. E como que funciona esse tratamento, doutor? A análise aplicada do comportamento, então você começa encaminhando, muitos são psicólogos, mas não é obrigatório ser psicólogo para ter essa formação. Você treinar no início a criança olhar nos olhos de quem está lidando com ela, porque uma característica importante então é não olhar nos olhos. Então a primeira disso tudo é treinar essa criança a olhar nos olhos, depois imitar as coisas que você está fazendo, depois tentar sociabilizar a criança, porque essa criança, a partir dos 2 anos na escolinha, eles começam a brincar um com os outros.
E o treinamento basicamente em cima dessas coisas, tentar tirar comportamentos inadequados. Eles têm muito que a gente chama de estereotipia, que são movimentos repetidos, tipo o flapping, ou vamos dizer, beijo das mãos quando estão muito felizes, ou mesmo sem estar felizes, ficar pulando, andando em volta de uma cadeira ou de si mesmo. Então o treinamento é tentar diminuir essas situações, mas o início é aquele, e depois que você consegue fazer a criança olhar nos olhos e imitar, tem um progresso muito grande na evolução das crianças. Agora... Os casos graves não vão melhorar tanto. Entendi. Doutor Erasmo, isso tem algum comprometimento no que diz respeito a tempo de vida ou absolutamente nada a ver? Não pelo transtorno do espectro autista. A estatística mostra que tem um índice maior de suicídio em pessoas adultas e adolescentes, mas isso é exceção. Mas comparando com a população, o suicídio não é frequente, o do transtorno do espectro autista também não é frequente, mas é maior do que da população que não tem transtorno do espectro autista. Mas alguns têm imunodeficiência relacionada a algumas síndromes que pode dar o transtorno do espectro autista. A maioria dos pacientes com transtorno não tem nenhuma síndrome. Mas se ele tiver uma doença que dá imunodeficiência, ele pode pegar uma infecção e falecer um pouco. Então, juntando tudo, por exemplo, crianças com síndrome de Down, 8% têm autismo. E algumas dessas pessoas têm cardiopatia, têm imunodeficiência e podem falecer um pouco mais precocemente. E voltando até o que a gente, né, ao início ali da nossa conversa, doutor, do que é o autismo, eu fiquei uma dúvida em relação a se pode ser uma questão hereditária ou não. Geralmente, a gente acredita que seja o componente hereditário o principal papel. Só que você não consegue, não é obrigatório que um pai ou uma mãe tenha que ter transtorno do espectro autista para o filho ter. Às vezes tem outra geração ou algum parente próximo. A gente sabe que se você tem um filho com transtorno do espectro autista, como eu falei, que seja a chance de 1 para 44, 1 para 36 na população, você tem uma chance de ter outra de 10 a 20%. Ou seja, existe um componente genético. Se você tiver 2, a chance de ter um terceiro é quase 50%. Ou seja, é genético. Agora, tem exame para investigar isso daí, por exemplo, por que a criança tem? Existem alguns exames, por exemplo, a doença do X frágil é uma coisa que vem vindo na família e é meio fácil de identificar até clinicamente, mas a grande maioria não tem síndrome do X frágil que pode ter autismo. A grande maioria você teria que investigar, se fosse o caso, se você tem condição. Tem um exame que se chama CGH-Array, que é um exame que vê pequenas deleções ou pequenas duplicações no cromossomo. É um exame que não é barato. E tem o outro exame que, juntando com esse, ajuda o sequenciamento do exoma, e você vê mutações. Esses dois exames, eles podem ajudar no diagnóstico, mas a chance de você chegar num diagnóstico genético varia por volta de 25%. Então, a maioria dos pacientes não vão ter alterações identificáveis hoje. Mas com o desenvolvimento dos exames, isso veio aumentando e chegou nessa cifra hoje. Se formos falar de 15 anos atrás, não tinha nada para fazer diagnóstico. E esses exames, como eu falei, são caros. Na população, para o público em geral, que não tem acesso a convênios ou condição financeira, praticamente é impossível de fazer. E mesmo para os convênios aceitarem esse exame, o indivíduo tem que ter algumas outras características, além do transtorno do espectro autista. Ou seja, ele tem que ter ou epilepsia, ou deficiência intelectual, ou então a macrocrania, que é a cabeça grande, ou microcefalia, que seria a cabeça muito pequena. Mas, de modo geral, esses exames podem ajudar, principalmente no sentido de uma orientação genética ou de um prognóstico melhor. Doutor, de fazer, seria bom. Só para a gente fechar aqui a conversa, qual é a importância que o senhor vê aí do Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo no próximo domingo, 2 de abril, hein? É muito importante isso, porque você está divulgando
o conhecimento, coisas que é um falando aqui, outro falando ali, para as pessoas identificarem. A outra, para as pessoas aprenderem a respeitar essas pessoas com transtorno do espectro autista, porque eles sofrem muito bullying nas escolas, até no serviço, às vezes na faculdade que ele cursa. Então, as pessoas entenderem que essas pessoas diferentes precisam da nossa ajuda, porque não é fácil quando você tem um familiar com transtorno do espectro autista ou os pacientes com transtorno. O que acontece com essas pessoas? Eles contam para a gente as coisas que vão acontecendo no dia a dia, a família vai contando, muita gente chega até ter rejeição, mas a impressão que dá é que tudo isso vem melhorando. E esses relacionamentos estão sendo melhores do que já foram no passado, mas estão longe ainda do ideal. Doutor Erasmo Casella, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui à CNN Rádio. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço. Nós aqui agradecemos. Erasmo Casella, neurologista, conversando conosco a respeito do Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Será celebrado no domingo, dia 2 de abril, dia criado pela Organização das Nações Unidas lá em 2007.